Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Energy Tech Talk, que será apresentado pela Engineering Brasil. Agradecemos a presença de todos e aproveito para passar algumas funcionalidades da plataforma para vocês. Pessoal, o microfone de todos os participantes está silenciado. Se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida, por favor, use o botão Q&A que se encontra na parte inferior da tela, na barra preta. Os palestrantes responderão nos últimos 15 minutos finais da apresentação. Disponibilizamos no fundo da tela desse webinar um QR Code para todos que possam responder a nossa pergunta de satisfação do episódio. Pedimos também a todos que respondam a pesquisa até o final da webinar. A participação de vocês é realmente muito importante para nós. Bom, dito isso, eu espero que todos tenham uma ótima palestra. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Mas, antes de começar, vamos assistir um vídeo institucional da nossa parceira Engineering Brasil. Bom dia, pessoal. Nós tivemos um problema aí com o áudio do vídeo, mas, enfim, ao final da apresentação, a gente assiste novamente, justamente pela mensagem aí que a Engineering quer passar para a gente, tá certo? Bom, dito isso, novamente, bom dia a todos. Eu sou Robson Rodrigues, para quem não me conhece, sou o repórter da agência Canal Energia. Estamos começando agora a transmissão ao vivo de mais um episódio do Energy Tech Talk, que faz parte do Energy Solution Show, promovido e realizado pelo grupo Canal Energia Informa Markets. Esse é um debate oferecido pela Engineering Brasil. O tema desta webinar, desta manhã, é manutenção e operação, a gestão integrada das intervenções no sistema elétrico. A meta é abordar conceitos, detalhes de projetos e casos de referência de aplicações que agregaram soluções desse segmento. Diante da necessidade de um setor elétrico confiável para atender às necessidades do Brasil, nos deparamos com uma série de desafios, como novas demandas regulatórias, reprogramações por parte do Operador Nacional do Sistema, o ONS, necessidade de informações para operação em tempo real, aferição dos indicadores, enfim. São muitas variáveis para o entendimento de um grande volume de intervenções, a fim de minimizar o retrabalho de reprogramação das atividades e até mesmo evitar multas pelo não atendimento às normas e diretrizes regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e também as orientações do Operador Nacional do Sistema, o ONS. Isso, inclusive, é tema quase que cotidiano das reportagens que produzimos no portal Canal Energia, sobre como a indisponibilidade de usinas ou até mesmo de linhas de transmissão impactam o setor. Operar e manter um parque gerador ou pensar em um ciclo de vida dos equipamentos.
a questão vai muito mais do que desenvolver procedimentos, é preciso fazer a gestão de segurança, execução das atividades, gerenciar a questão dos riscos, é preciso fazer também, gerar maior sinergia entre as equipes, melhorar os indicadores de desempenho operacional, montar um cronograma de operações e manutenção preventiva, calcular custos médios das paradas e possíveis gastos, ou seja, são muitos fatores. Bom, tendo feito essa breve contextualização, para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje e agradecer a gentileza de estarem aqui contribuindo com o conhecimento. Participam, então, deste debate Rafael Ferreira, analista funcional e especialista da Engineering Brasil. Wilton Pereira, engenheiro de departamento de operação do Sistema Eletromagnético da Chesf. Também está conosco Pedro Burle, gerente do Departamento de Planejamento e Programação de Intervenções. Tiago Bonifácio, assessor de superintendência da Regional Sul da Chesf. E também Irlan Leonard, gerente do Departamento de Educação Corporativa da Chesf. Antes de começar, pessoal, gostaria de reforçar que o público pode e deve enviar perguntas e comentários por meio do botão Q&A, que está logo abaixo da tela da plataforma Zoom. Os palestrantes responderão nos últimos 15 minutos finais. Então, gostaria de iniciar esse episódio do Energy Tech Talk com você, Tiago. Primeiramente, Tiago, bom dia. Você me escuta? Tiago, o áudio tá no mudo. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o nosso dia a dia, onde a gente se dedica dia a dia para fazer uma transmissão e geração de uma forma qualidade para todo o sistema do Brasil, né? Tiago, obrigado aí. Tiago, a primeira questão que eu quero fazer para você é o seguinte, visto que ainda ser evidente a divisão natural de atividades entre os setores de manutenção e de operação, em linhas gerais, o que está sendo feito na Chesf para fomentar a integração entre essas equipes? Bem, nesse quesito, a integração das atividades estão sendo feitas bastante, ou seja, a manutenção está sendo absorvendo atividades operacionais. Temos hoje 156 instalações na Chesf, né? Dessas 156 instalações, 110 são teleassistidas. Então, nessas teleassistências, toda a parte operacional é executada pelas equipes de manutenção. Além disso, nas instalações assistidas, ou seja, onde a operação se faz presente, cada vez mais a operação tem absorvido também atividades mais simples de manutenção e tem participado efetivamente das intervenções. Então, existe maior integração entre a operação e a manutenção, entre elas, cada um já sente a dores dos outros. Então, a gente está tendo essa integração cada vez maior entre a operação e manutenção, uma especialização maior aqui na sede, mas internamente nas regionais tem se trabalhado de uma forma bem mais integrada e não tão mais estanque como foi outrora, né? Uhum. Importantíssimo isso que você acabou de falar, dessa integração entre as equipes. Obrigado, Tiago. Tiago, tem ainda um monte de coisa para tratar contigo, mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Agora eu queria falar contigo, Wilton. Primeiramente, Wilton, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate. Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição para conversar sobre o nosso dia a dia. Wilton, como nós sabemos, acaba sendo evidente a recorrência das reprogramações por parte do operador nacional do sistema, ONS, né, quando da negociação de um SGI, reprogramações essas existentes também em virtude das necessidades dos agentes de fronteira. Meu caro, todo esse processo de reprogramação das atividades acaba sendo, de forma geral, muito moroso. Você sabe bem disso, você está no dia a dia da operação. Então, queria entender com você isso em função, obviamente, do elevado número de documentos envolvidos no processo. Então, como esse impacto hoje é absorvido pelo setor de pré-operação?
Eu acrescentaria também como causa de reprogramação o próprio agente, né? As causas internas que surgem das demandas internas. E Bem isso observado. é absorvido pela equipe, assim, normalmente, uma reprogramação vai gerar todo um retrabalho de reanálise, né? Você vai ter que refazer tudo que você fez originalmente, para lá na frente identificar se há alguma incompatibilidade ou não. E a quantidade de documentos que você trata, a depender do tamanho da intervenção, é enorme. E hoje a gente tem uma ferramenta que, com o vínculo de documentos que a ferramenta permite, isso ajuda bastante para você fazer os tratamentos nos diversos sistemas e também com os agentes externos. Muito bom. Tiago, perdão, Rafael, você que está do outro lado do balcão aí, queria que você também desse uma primeira análise aí de como acontece isso, como é que você vê aí do outro lado, no caso do prestador de serviço da engineering, enfim, essa morosidade que acontece no dia a dia. Primeiro, bom dia a todos. Até complementando, entrando dentro da colocação aí que foi disposta pelo Wilton, eu posso citar um exemplo que acaba sendo muito comum a todos, que é a questão de licenças legais desses colaboradores que estariam prestando tais serviços. Colocando como exemplo, nós teríamos aí uma intervenção a ser realizada no dia 20 de agosto, perfeito? Onde nós teríamos, dentro dessa intervenção, 10 colaboradores. Porém, quando a gente executa essa reprogramação, através da ferramenta que foi colocada pelo Wilton, na hipótese de levarmos ela para o dia 10 de setembro, por exemplo, a própria solução ela já faz todo esse cheque se todos aqueles colaboradores que estão dentro dessa atividade podem permanecer nela ou não. Então, quando a gente olha, até absorvendo ainda mais um pouco da fala do próprio Wilton, são diversos documentos que precisam ser levados a essa nova data de 10 de setembro. E a própria solução, ela, claro que precisa-se sim de uma inteligência humana para definir que essa data, que a nova data é 10 de setembro, né? Aí existe essa negociação que originalmente é feita ou com o agente de fronteira ou com o próprio ONS, mas de forma interna essa solução ela acaba levando a esse agente uma facilidade muito grande em absorver todos esses impactos que essa reprogramação acaba causando. Agora você fala justamente, bem, obrigado aí, meu caro, obrigado também, Wilton, você fala, Rafael, de absorver todos esses impactos, então eu jogo a bola agora para o Wilton, né? Perdão, para o Irlan, era isso que eu queria dizer, né? Começando contigo, Irlan, a operação em tempo real, ela deve ser munida de todas as informações que compõem o corpo de uma determinada atividade durante uma intervenção. Ter todas as informações disponíveis é algo, obviamente, fundamental para a empresa, né? O que atualmente, no seu ponto de vista, é praticado pela Chesf para que esse operador, de forma ágil, tenha à sua disposição todas as informações? Primeiramente, bom dia, obrigado também por estar aqui, né? Possibilitando estar batendo esse papo. O Robson e demais. Atualmente, assim, nós temos a Chess tem a prática, né, de utilizar todas essas informações disponíveis do RP para execução de intervenções, né? Desde aquelas planejadas até umas urgências ou não planejadas, como foi colocado aí por Wilton, né, que tem todos esses impactos, mas isso de forma integrada, né, e com a contribuição de todos os interessados, ou seja, um RP aí, uma informação que atualmente a gente está utilizando, em que não só a parte da operação, né, o operador está podendo utilizar de forma ágil, mas também todos os interessados, né, têm essa possibilidade de inserir informações ou adequar alguma coisa de forma ágil, né? Adequando essas informações para o operador tomar as suas decisões e executar as atividades em tempo real. Bom,
reforço aí com nossa audiência aí que fiquem à vontade, mandem perguntas, comentários, é sempre muito bem-vindo aí para que o nosso debate fique cada vez mais rico, mais interessante. Legal? Obrigado, Irlan. Muito legal as suas considerações. Pedro, queria uma análise sua, meu caro. Quando de uma perturbação, toda análise de causa raiz, ela é estabelecida e tratada em virtude das necessidades do sistema integrado de perturbações, o CIPER, né? Para que todo processo seja avaliado e tratado corretamente, diversas ações são esperadas, e não somente ações da pós-operação. Então, quero entender como que é gerida a participação de todos os atores. Bom, primeiramente, bom dia, Robson, bom dia a todos. Bom, no nosso processo de análise, a gente possui, então, um parque muito extenso, né? A gente possui praticamente 800 funções de transmissão e dezenas de unidades geradoras. Então, quando acontece alguma perturbação no sistema, e que fatalmente acontece, né? A gente precisa, como você comentou, passar todas as informações das ações tomadas e de causa da ocorrência para o ONS através do CIPER. Só que as ocorrências, elas são de naturezas bem diferentes, né? Cada ocorrência é um caso diferente, então envolve uma especialidade diferente, às vezes até uma mesma ocorrência envolve mais de uma especialidade, e a gente vem trabalhando para que, apesar de que no organograma da empresa a gente ter essa separação de segmentos especializados em departamentos separados, né? A gente também necessita integrar essas informações para mandar essa informação concisa e completa para o ONS. Então, a gente faz essas contribuições acerca de cada uma das ocorrências através de um relatório de análise que é emitido internamente ao nosso sistema, né? E esse relatório de análise ele recebe as diversas contribuições das áreas que se envolveram durante essa ocorrência. Então, tanto a área de proteção para um desligamento automático, ou a própria área de manutenção para identificar a causa, se foi partir do equipamento ou se partiu da operação ou de algum tipo de ação equivocada de algum colaborador, alguma coisa nesse sentido. Todas as contribuições elas são colocadas em cima desse relatório de análise, onde a gente faz a tratativa, passa essas ações iniciais e essa primeira avaliação, que foi segmentada em várias áreas diferentes, para o ONS. E depois dessa avaliação que é passada para o ONS, a gente também aprimora todo o processo de análise em cima daquilo que já foi pré-visualizado, né, nesse relatório de análise, até que a gente complete o processo de análise e saia com ações que vão ter como objetivo evitar que aquela ocorrência aconteça novamente em outra localização, em outro ativo dentro da empresa que tenha a mesma natureza, né, evitar reincidências. Eu acrescento ainda uma outra questão, assim, como que é essa troca de informações com o ONS, né? Sempre tem esse dia a dia muito quente, né? O operador sempre, pelo menos, divulga aí que as informações são em tempo real, essa análise de como é que está o sistema da carga. Então, como é que é essa troca de informações entre a empresa e o agente operador? Perfeito. A partir do primeiro instante, né, que a gente divide o nosso processo em duas etapas, né? A etapa de análise fundamental, que é a etapa que a gente presta as informações imediatas da ocorrência, e ela é passada por todos esses atores, né, dos diversos segmentos dentro da empresa, e ela é consensada através de um analista, né, num relatório de análise. Esse relatório de análise ele é utilizado para que as informações acerca da proteção e da causa e das ações tomadas, que é o que o CIPER pede, né, a gente passa através de uma área específica na empresa que faz essa comunicação via sistema juntamente com o CIPER. Então, o nosso sistema ele já prevê todas as informações que o CIPER exige, né, e ele já disponibiliza para que a gente preencha internamente e já antemão a gente molda os nossos processos para que os prazos sempre atendam ao prazo exigido no procedimento de rede, e a gente consegue informar isso para o ONS a tempo de evitar que a falta de informações gerem recomendações adicionais em virtude da ausência de causa ou de algum outro tipo de informação. Pedro, Legal. Até tomando a palavra, e pegando o gancho aí na sua colocação, o que é muito importante destacar também é como esse processo ele é integrado, né? A gente tem lá o evento origem, que faz parte dessa avaliação, e em cima da avaliação você pode tomar aí uma decisão onde
é possível se identificar todo esse ciclo até que aquela ação proposta pela pós-operação seja de fato concluída numa segunda intervenção, ou numa terceira, ou numa quarta, enfim. Eu acho que o que é muito importante a gente destacar também é como esse processo ele acaba sendo integrado às vistas de nós possibilitarmos ao usuário ter acesso a todo o histórico do que aconteceu desde lá a origem até a avaliação e tratativa e conclusão desse processo. Perfeito, Paulo, perfeito, exatamente isso. A gente como procedimento de rede, a gente já atendia o procedimento de rede antes, só que a gente tinha um trabalho muito maior de reunir todas essas informações, muitas vezes elas estavam dispostas em sistemas diferentes, e o vínculo dessas informações através do próprio registro da perturbação facilita muito o processo para que a gente agrupe tudo num único local e a gente consiga facilmente identificar, olhando para o todo, né, de forma holística, toda aquela ocorrência. Uma coisa importante que apareceu, já a gente responde as questões no final, mas o colega Henrique Arakawa mandou uma questão que vale muito a pena a gente responder agora, diante do calor do momento dessas operações. Nós estamos falando aí como essa tratativa com o operador, e ele coloca um novo agente, né? Ele coloca assim: como os debatedores encaram as alterações de operação necessárias devido às solicitações dos órgãos ambientais, né? Os órgãos ambientais para licenciamento. Essa é a questão. Aí eu jogo para a roda. Bom, Robson, o que eu posso dizer é que a Superintendência de Operação da Chesf encara todas as solicitações dos agentes ambientais como sendo extremamente válidas e pertinentes para que a gente faça todas as alterações necessárias em virtude de atendimento desses órgãos que são extremamente importantes dentro do modelo do setor, né? Irã? Complementando também, a ferramenta também, geralmente, os órgãos ambientais requisitam muita informação, né? Então, é importante ter a ferramenta, no caso a gente está com o SAP, para propiciar esse atendimento de diversas demandas, seja a gente tem demanda de vegetação, se é nativa ou se é externa, no caso de linhas, ou como está o consumo do gerador de emergência. Então, tem sérias demandas que a gente tenta adequar, e um sistema de informação bem pensado e bem consolidado ajuda muito para o atendimento desses órgãos ambientais também. Legal, tenho mais perguntas aqui no nosso chat, mas eu vou chegar lá para o final e eu quero continuar aqui o nosso debate com você, Thiago. Thiago, com a chegada das demandas regulatórias impostas, em uma grande maioria, para atendimento ao SAM, foram adicionadas diversas novas responsabilidades, especialmente ao Departamento de Manutenção. Você sabe bem disso. Então, quais foram as principais ações tomadas para que tal impacto fosse mitigado junto aí o seu departamento? Bem, o atendimento ao SAM do ONS, né, foi um desafio grande, porque a gente teve que externar várias coisas que ficavam só internamente aqui, né? Mas a principal ação que a gente tem tomado é municiar as equipes de manutenção as informações pertinentes ao SAM, qual é a atividade que ele deve ser feita, qual o prazo que ele tem para fazer. Então, tanto no sistema de informação quanto em painéis de BI também, a gente tem propiciado essas informações, né? Tem um trabalho amplo da engenharia de manutenção para organizar e propiciar essas informações, além de a gente sistematicamente, na Chesf, aqui a gente tem fóruns de parcela variável também, que o SAM também ele entra nessa pauta, como também temos fóruns internos de manutenção que sistematicamente a gente vem abordando o SAM para que a gente não tenha um atraso ou uma demanda do SAM não atendida, né? Então, a gente tem ajustado, propiciado todas as informações para que o atendimento e o processo como um todo seja bem atendido. E o interessante é que a própria ferramenta, utilizando o processo normal de manutenção,
ele já atende o SAM automaticamente. Então, isso é bastante importante, que ele não precisa acessar outros sistemas e outras formas. O atendimento ao SAM seria natural, fazendo o seu próprio processo de manutenção e operação, né? Tiago, isso também é muito importante, porque a gente volta lá naquele gancho inicial da pergunta que havia sido feita pelo Robson ao Wilton, relacionada à volumetria de documentação, né? Existe um volume de obrigações a serem respondidas ao SAM que é extremamente significativo. Aí, quando a gente olha para todas essas obrigações sendo tratadas diretamente no próprio sistema do ONS, isso acaba gerando uma duplicidade de ações do usuário, né? Ele tem que responder no sistema interno dele, né? No sistema legado dele, e ele tem que reportar ao próprio ONS todas essas mesmas informações. Então, o que acabou sendo entregue à Eletrobras como um todo foi, olha, se eu já estou respondendo isso internamente no meu sistema, por que eu tenho que entrar lá? Se existe um serviço disponibilizado para que esse próprio serviço informe ao ONS. Então, nós otimizamos a utilização desse serviço e hoje o usuário, ele não precisa mais entrar no SAM para reportar qualquer tipo de demanda. Da mesma forma que na solicitação de uma nova intervenção, ele também não precisa entrar no SGI para poder pedir essa intervenção através do SGI, uma vez que todas essas informações já estão aí dispostas dentro do seu próprio sistema, né? Dentro da sua ferramenta. Tiago, você inclusive antecipou uma coisa que eu ia perguntar agora para o Wilton, né? Que ainda justamente nesse ponto do elevado número de documentação presente no processo, né? Então, queria ouvir do Wilton aí, se pudesse citar alguns ganhos recentes que possam ser identificados com relação ao seu departamento com a área de manutenção e engenharia na tratativa dessa documentação. Bom, o ganho foi bem relevante. Hoje em dia, a ferramenta dá a possibilidade do usuário de manutenção gerar uma solicitação de intervenção para o centro a partir de uma intervenção que já ocorreu, que a gente chama no sistema de modelo. Essa talvez seja a transação mais utilizada pelo serviço de manutenção hoje. E isso, para a operação, ajuda muito, porque através da solicitação nova que eu recebo, eu identifico se ele fez a partir de uma outra intervenção, e nessa outra intervenção existe todo o histórico de documentos. Ou seja, eu posso simplesmente pegar o que eu havia feito na original, claro, com análise, e replicar para o ONS. Eu não preciso fazer nada do zero. E pela quantidade de documentos que eu trato com o ONS, com a própria manutenção, através das suas ordens, que eu também identifico todas as ordens de manutenção entrando no documento, e também nos documentos que envolvem agentes externos, como foi o caso, tudo isso facilitou muito o nosso serviço, muito mesmo. Agora, claro, depende de todo um treinamento e uma capacitação do usuário para identificar esses recursos que a ferramenta disponibiliza. Obrigado, Wilton. Irlan, meu caro, é o seguinte, novamente com o nosso tema aí de como o tempo real hoje contribui uma melhoria para os resultados da empresa. Então, eu acrescento, primeiro, como isso, de fato, contribui de maneira prática, e aí eu acrescento mais uma questão, né? Seria correto afirmar que após a implementação do ERP, eventuais tomadas de decisão são feitas com maior assertividade? Puxar a sardinha para o tempo real, né? Mas eu entendo aqui que o tempo real é a ponta da lança, sabe, Rolf? Então, assim, essa pergunta de como ele contribui para a melhoria dos resultados é o seguinte: o tempo real é onde um planejamento é testado, digamos assim. Tudo isso foi colocado aí por Tiago, né, por Wilton, Pedro também, esse bojo de informações, né, organizadas, de forma que podem ser feitas várias análises. Isso é testado, eu digo que é testado no tempo real, né? Se tiver uma falha do planejamento, alguma coisa,
no tempo real é que isso aparece. Então, ele contribui muito para o resultado da empresa dessa forma, atuando de forma planejada e organizada, e possibilitando aí trabalhar e atuar com essa agilidade que é necessária no tempo real, né? Eu creio que a melhoria do resultado da empresa vem muito dessa agilidade do tempo real, fruto desse planejamento agora organizado, né? Onde tudo está vindo realmente organizado, planejado e vinculado às informações, desde as ordens de manutenção, de uma intervenção anterior, como o Milton colocou, né? Até uma nova intervenção do zero, que cai lá no tempo real para ser executado, né? Mais uma questão, mas tem a questão assim se seria correto afirmar, foi isso que você colocou, se a implementação do RP. Isso. Se a implementação do RP ajudou, de certa maneira, com eventuais tomadas de decisão e se elas são feitas com mais assertividade. É isso, com certeza, é o que eu coloquei, né? Com certeza, né? A base de uma tomada de decisão, né, mais assertiva, no caso, é justamente ter essas informações disponíveis e confiáveis, né? Quando a gente tem várias informações em locais diferentes, a gente tem uma dificuldade de fazer análise e tomar uma decisão. Mas quando as informações já vêm de forma mais estruturada, mais organizada, com histórico, né, com certeza eu falo que a implementação aí do RP trouxe sim essa base de informação integrada para uma tomada de decisão mais assertiva no tempo real, com certeza. Acrescento, você ia colocar alguma coisa? Sim. Acho que alguém quer colocar alguma coisa, Rafael? É o Rafael. O Irlan acabou até roubando as minhas palavras nessa última colocação dele, porque, assim, de fato, a tomada de decisão em tempo real, ela acaba sendo muito mais assertiva e ágil em função de todos os documentos que precisam ser avaliados estarem dispostos em uma única estrutura, onde diversas validações preliminares foram impostas a esses documentos. E esses documentos acabam estando dispostos ali totalmente estruturados. Então, ele sabe exatamente onde buscar a resposta para cada uma das perguntas que, eventualmente, precisarem serem, né, respondidas naquele tumulto e naquele calor ali da operação. Porque o tempo real, igual o Irlan colocou, de fato, é a ponta da lança do processo. É quem está ali puxando as intervenções, quem está executando e etc. E claro, né, Irlan, muito suprido aí pela base vinda da manutenção, da pré-operação e sendo avaliada pela pós. Mas o Irlan foi muito feliz na colocação dele, sim. Foi mesmo, inclusive, praticamente toda semana a gente ouve nas reportagens que a gente faz no canal Energia diversos agentes do setor dizendo como o tempo real é a ponta da lança, como o Irlan colocou, e como isso é fundamental para ter a precisão dos equipamentos funcionando e ter tudo em dia. E eu incluo mais uma questão, Irlan, a utilização de uma solução nativa trouxe ganhos aí nos resultados do dia a dia da empresa? Abrir novamente o microfone aqui. Sim, Robson, também, né, com certeza. Essa solução nativa, digamos assim, o módulo WCM, né, junto com o PM, manutenção e operação juntos aí no SAP, como essa solução nativa, né, com a adequação, né, para os processos de intervenção do setor elétrico, né, atender plenamente a operação, né, trouxe vários ganhos aí, né, possibilitou essa integração que a gente falou várias vezes aqui, né, essa integração de informações, né, que é a base de tomada de decisão em tempo real, importantíssimo, né, e todas essas outras etapas que o Wilton, Pedro, Tiago e o próprio Rafael colocaram. Com certeza trouxe ganhos de resultado, né? Porque a gente, quando fala em ganhos, né, às vezes, não, teve ganhos em processo, tivemos ganhos de processos. Agilidade nos processos, tivemos. Mas de resultado, né? Isso é importante também colocar. Essa pergunta eu acho que foi muito feliz, porque traz essa palavrinha de resultado. Então, trouxemos resultados operacionais, empresariais, importantes, com a utilização dessa solução nativa, sim. Legal, Pedro. Irlan, às vezes eu me confundo. Meu caro, então eu passo novamente a bola para o Pedro.
Obviamente, Pedro, seguramente um dos maiores desafios da pós-operação é a aferição dos indicadores, que nem a gente estava falando agora nessa questão anterior. Então, sendo esses calculados de forma interna, bem como externa, pelo próprio operador, como atualmente são identificados esses diversos, ou melhor dizendo, esses desvios entre os cálculos internos e os externos? Perfeito, Robson. Como eu falei na minha fala anterior, né, a gente faz todo um processo de análise em cima das ocorrências e em cima das intervenções, todos os momentos de indisponibilidade da função, os momentos que geram uma informação que vai desembocar lá no cálculo do indicador, lá na parte da apuração dos indicadores, a gente faz toda essa análise interna de tudo aquilo que está sendo visto em cima daquele evento, né? Em paralelo, a ONS também faz a mesma coisa. A gente sabe que a ONS vai lá, faz o mesmo processo que a gente faz de análise para confirmação e apuração desses tempos de indisponibilidade, esses tempos, essas frequências de falha de alguma função. Ele é feito também nos sistemas do ONS. O que acontece? A gente sempre teve um trabalho enorme de ter que fazer o cruzamento das informações internas versus as informações do ONS, para justamente fazer a apuração, fazer com que a apuração do ONS seja cada vez mais assertiva com aquilo que nós apuramos. Contestar algumas apurações que o ONS fez. E o ganho que a gente teve com a implantação do RP foi que ele possibilitou que essa comparação ela fosse feita de forma automática. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer toda a disposição das informações de pós, de tempos, de disponibilidade, todas as informações dentro do ERP de forma estruturada, basta a gente dar uma carga periódica da base do sistema do ONS e o próprio sistema ele faz o cruzamento e já indica os desvios associados aos indicadores do ONS versus os indicadores internos. E, em função disso, a gente já consegue pensar ali quais são os pontos onde a gente está tendo esse desvio e fazer a tratativa pontual, a gestão junto ao ONS para a apuração identificar qual foi o motivo do desvio. Boa análise. E nesse ponto, eu acho que cabe também um complemento, Pedro, que é o seguinte, quando nós... assim, a gente sabe que, eventualmente, informações que foram dispostas pelo ONS ontem, usando o Satra como um exemplo, daqui a um mês, aquela mesma informação ela pode ter sido aferida e ajustada, né? Então, inicialmente, eu havia recebido a informação de que a minha intervenção tinha sido finalizada às 9 da manhã, quando, na verdade, daqui a 2 meses, eu recebo um item de correção informando que não foi às 9, foi às 9h15. Só que aí a gente acaba tendo um problema, né? Quando a gente pensa nessa questão dos nossos relatórios, que muito representam aí a 25.8. A fotografia que eu estou tirando nesse momento não necessariamente vai ser minha verdade de amanhã. E quando a gente olha para dentro dessa solução, a solução ela permite que, de fato, após a aferição do resultado, sendo interno e externo, externo às vistas do Satra, nesse exemplo, e interno às vistas dos eventos que são colocados por nós, eu consigo, para esse momento que eu tive uma disponibilidade baseada no horário das 9, tirar uma foto de como estavam os meus processos e os meus registros, para que, caso num segundo momento eu divulgue uma nova informação, olha, lá no dia 18/8, a verdade era essa. Mas era essa porque a minha intervenção ia até às 9. Agora não é mais essa porque está indo até às 9h15. Então, com o passar do tempo, nós conseguimos disponibilizar para esses usuários amostras daqueles resultados que foram calculados, porque a gente acaba sabendo o seguinte, olha, esse número ele não fica só comigo. Eu acabo divulgando isso no meu departamento, eu divulgo isso para a minha diretoria, e a minha diretoria recebe uma disponibilidade de 99%, isso em agosto, né? Lá em novembro ela recebe uma nova de 97%, mas peraí, o que vale? Não, naquela época valia os 97% do tempo ter sido finalizado para aquele evento específico às 9, agora não mais, porque é 9h15. Então, o usuário consegue ter uma contraprova daqueles resultados que originalmente foram divulgados. Isso também acaba sendo muito importante. Muito boa complementação.
O processo ele acontece de forma dinâmica, né? Sim. O ONS, a gente precisa calcular os indicadores em determinada data, mas em virtude de algumas apurações que recebem um processo mais moroso, né? A gente termina fechando os indicadores posteriormente, e aí esse número acaba mudando, mas a gente já divulgou um número diferente antes, então fica aquela dúvida, qual é que é a informação que bate? E a gente tem no sistema como bater uma fotografia de como todo o sistema, baseado em toda a árvore de ocorrências, de eventos, como é que ele se encontrava naquele momento que eu teria um indicador, para gerar, inclusive, provas de auditoria, de situações que a gente possa mostrar que, de fato, aquele número foi calculado em virtude daqueles eventos que estavam no sistema naquele momento. Sim, e outro ponto, ô Pedro, que é importantíssimo também, uma vez que eu trago para dentro da nossa base aquelas informações que foram dispostas no SATRA e propicio para esse usuário esse comparativo entre resultado interno e externo, eu dou para ele, eu acabo entregando para ele uma solução e uma ferramenta extremamente ágil que ele sabe exatamente para onde ele tem que olhar. Por quê? Vamos pensar no cenário da Chess, a gente está falando aí de 50 mil eventos mês, 100 mil eventos mês. Onde é que está o problema? Qual que foi o evento que gerou aquele desvio específico? O usuário, muitas das vezes, ele tem que ficar caçando ali as divergências, olha para uma planilha, olha para outra, olha para uma planilha, olha para outra. Nesse caso, da solução que foi entregue para a Eletrobras, a Eletrobras hoje, isso, né, falando até pela Chess agora, né, Pedro? A gente acaba tendo a possibilidade do próprio sistema falar, olha, o seu desvio está aqui. Então, quando a gente menciona a possibilidade de pleitos de correção, isso acaba ficando muito mais célere e assertivo. E outro ponto, a gente não está falando só de ajustar indicador, gente. Não é ter um indicador bonito, a questão não é essa. A gente está falando de olhar para a parte financeira do nosso processo. Porque quando eu tenho isso, fica muito mais fácil eu demandar uma correção que vai reduzir aquela eventual parcela variável que eu estou sendo penalizado. Então, o ciclo ele acaba sendo muito extenso, porém, com essa adoção, ficou extremamente singela a avaliação. É claro que existe por parte do usuário toda uma inteligência que ele tem que aplicar sobre a ferramenta, onde ele vai decidir ali, olha, isso daqui cabe pleito, isso daqui não cabe pleito por causa dessa situação. Mas ficou, creio eu, que tem ficado para o usuário muito mais factível a possibilidade de identificar quais são os itens que, de fato, ele tem que demandar esse pleito. Legal. Só reforçando aí que já chegaram algumas questões, mas quem quiser ainda pode mandar questões lá nos 15 minutos finais, a gente vai parar justamente só para tentar respondê-las. Legal. Tiago, novamente contigo, meu caro. Sabemos que de forma direta existe aí, pela manutenção, uma parcela de responsabilidade relacionada a eventuais descontos de parcela variável. Atualmente, seguir a melhor trilha, vamos dizer assim, de planejamento e execução é um dos maiores desafios existentes no setor elétrico. Então, quero entender contigo quais ações hoje estão sendo praticadas para levar todos os envolvidos no processo essa consciência. Bem, acho que a manutenção é a grande contribuidora da parcela variável mesmo. O que a gente está fazendo para mitigar isso aí é ajustar o sistema para que a própria processo de manutenção e operação de forma integrada, como a gente está montando assim, ele já tem as demandas regulatórias usando todas os benefícios que as resoluções provém, né? Então, a gente tem desconto de parcela variável numa manutenção, se aquela manutenção for do atendimento a uma intervenção do SAM, a própria intervenção o próprio processo de forma integrada já passa para o pessoal da operação que aquele atendimento vai ter isenção, né? Se for para o atendimento de uma demanda de alguma melhoria, de algum investimento que a gente está fazendo, uma substituição de um equipamento, também na intervenção, também a própria manutenção já está bem inculcada que aquela intervenção também não vai ter um desconto de uma parcela variável. Então, a gente tem reforçado sistematicamente nos fóruns, tanto no fórum da operação, mostrando a PV, o desconto, as regras da PV,
como usar a regra em benefício próprio, propiciando a ferramenta de uma forma estruturada para que o processo de manutenção e operação seja atendido de uma forma mais suave, menos traumatizante para o usuário final, né? E também tem todo um esforço que a gente faz aqui para a gente poder, a ponta, não ter esse impacto, mas o resultado vem se mostrando sistematicamente. A gente saiu de uma PV média de 3% a 4% ao mês para um valor de menos de 1%. Então, temos visto esse resultado em números realmente de todo esse esforço que a gente tem feito, implementado para a diminuição do desconto da parcela variável. E essa integração, operação e manutenção, também fomenta muito isso também, né? Pedro, meu caro, gerenciar ações sob as causas relativas a eventuais descontos aí, como foi falado também, segue também com outro grande desafio, né? Então, eu queria ouvir de você como você entende, como é que vocês lidam aí com esse desafio. Muito boa pergunta, Robson. Talvez a pergunta de ouro, né? A gente tem feito um processo de planejamento, tem revisto todo o nosso processo de planejamento. A gente já tentava fazer isso antes de uma forma ainda iniciante e tal, mas a gente, depois da implantação do sistema, a gente teve vários ganhos. Vou tentar explicar isso melhor. A gente sabe que toda função de transmissão ela possui diversos segmentos, né? Como eu falei em relação às ocorrências, né? A gente também tem no planejamento. Então, os equipamentos pertencentes às funções de transmissão, eles têm periodicidade de manutenção, às vezes, um pouco diferentes, aí determinada especialidade faz um plano de manutenção para uma chave de uma forma, para o disjuntor, às vezes a periodicidade não casa, às vezes você tem a parte de proteção também, uma manutenção que é realizada naquela função, a parte da própria linha de transmissão em si, das estruturas, dos cabos. Então, a gente tem diversas áreas da empresa, da manutenção, requisitando a indisponibilidade daquela função, muitas vezes, às vezes com linha energizada, mas, enfim, requisitando intervenções de maneira geral para a correção desses problemas ou mesmo para a execução de manutenções preventivas. Então, o que a gente tem criado aqui é um processo que a gente chama de processo de compatibilização de intervenções. Esse processo, ele, mais uma vez, com a utilização do sistema integrado, ele possibilita que todas as áreas de manutenção, independente da função de transmissão, possam cadastrar todas as necessidades dos seus equipamentos de manutenção. Então, tudo isso é cadastrado dentro do sistema e o próprio sistema possui um recurso de agrupar isso para a gente por função de transmissão. Pela forma com que a gente estruturou toda a hierarquia dos equipamentos dentro do nosso parque, então, o sistema ele identifica com facilidade todas as necessidades que estão cadastradas naquele sistema para aquela mesma função de transmissão. Então, a gente inicia, com o apoio dessa ferramenta, né, um processo de compatibilização para que a gente consiga, cada vez mais, corrigir os problemas, executar as necessidades de manutenção com o menor número de intervenções, que é o que a gente deseja, para diminuir justamente a parcela variável. A gente evitar desligamentos excessivos, ou desligamentos aproveitando o uso de franquias ou uso para isenção de parcela variável, para que a gente possa fazer o máximo possível de atividades de manutenção naquele intervalo de tempo. Então, a gente faz todo esse processo de compatibilização no planejamento, de forma bem antecipada, e tudo isso sendo feito com o apoio do sistema, para que a gente possa ter todas as necessidades já cadastradas no SAP, e quando a manutenção vai executar a programação diária mensal de atividade, depois dessa fase de planejamento e tal, ela consegue pegar tudo aquilo que estava no sistema já cadastrado previamente de forma anual, e simplesmente, como já está previsto, as informações já estão dispostas. Basicamente, ele só executa a tramitação da solicitação de intervenção para o centro. Essa solicitação já tem a possibilidade de ir de forma agrupada, simplificando o trabalho do centro de operações, ao receber menos solicitações de intervenção. E aí esse processo ele acontece de forma mais otimizada. Pedro, posso colocar só um ponto nessa sua frase, antes de você levar até o final? Porque quando a manutenção está fazendo esse agrupamento dessas atividades,
para que o melhor cenário de execução seja realizado, nesse momento de planejamento, antes mesmo de enviar os documentos para a pré-operação, a própria manutenção ela já pode efetuar o cálculo de quanto possivelmente seria o pagamento, seria o desconto da PV com aquela configuração de intervenção. Então, a manutenção já tem essa ferramenta disponível, perfeito? Aí, uma vez tendo essa possibilidade, ela já fala o seguinte, olha, peraí, eu já estou pedindo, e no cenário que eu estou pedindo é a pior configuração possível, então deixa eu me rearranjar aqui. Então, a gente começa também a entregar para a manutenção a possibilidade de compreensão do quanto o seu planejamento compreende as receitas da empresa. Pedro, pode seguir. Exatamente, Rafael. A gente consegue, de uma forma muito mais prática e ágil, executar não só o planejamento, vendo as necessidades dos equipamentos, as necessidades, como também essa questão regulatória de pagamento e desconto de parcela variável, né? Então, tudo isso contempla o planejamento da empresa também, e com o apoio da ferramenta, todas essas intervenções que são planejadas e introduzidas dentro do sistema com essa antecedência, elas já permitem que sejam feitas previsões de parcela variável acerca de algum desligamento, né? E aí você consegue ter facilmente um valor do quanto que vai custar aquele planejamento, aquela estratégia de planejamento que você está adotando, né? Gente, chegaram algumas perguntas aqui do público, bastante perguntas, muito pertinentes, e aí eu quero fazer, e fiquem à vontade aí, quem se sentir à vontade de responder. A primeira pergunta é do Milton Souza, ele diz assim, gostaria de saber como a Chesf está planejando em OEM dentro dessa crise hídrica. Acrescento, inclusive, uma outra informação que foi amplamente divulgada na imprensa, né? O próprio operador nacional do sistema, né, ele pediu paradas de manutenção de algumas empresas de geração que elas fossem adiadas. Então, é uma pergunta bem atual e pertinente, fiquem à vontade, gente, quem quiser responder. Perfeitamente, Robson. A gente tem sofrido realmente essas reprogramações em virtude da crise hídrica. No momento atual, né, especificamente agora, durante o mês de agosto, é o mês que a gente tem maior previsão de geração eólica no Nordeste, e como a crise hídrica está instalada ali na bacia do sistema sul-sudeste, então a gente precisa trabalhar o sistema elétrico com essa questão da exportação de energia. E isso sobrecarrega os equipamentos, sobrecarrega a linha de transmissão, e muitas vezes o ONS tem deferido algumas intervenções previamente planejadas por não contar com determinado ativo que teria sido solicitado a intervenção durante um momento crítico de alto intercâmbio. Então, essas situações de risco, elas são tratadas e rediscutidas internamente dentro da Chesf, para que a gente faça a reprogramação da intervenção, inclusive um diálogo mais próximo com o ONS tem acontecido, para que a gente possa conversar e entender qual a visão do ONS sobre aquela intervenção, para que a gente consiga ver, até como sugestão, qual seria a melhor forma de fazer. Muitas vezes a gente tem modificado a forma de executar as intervenções, a gente tem modificado o calendário, mais precisamente. O próprio ONS sugere algumas datas que a gente tinha pedido para a nossa programação, seria mais interessante data X, aí o ONS entende, não, mas o sistema, se você fizer na data Y, vai ser muito melhor para o sistema e a gente vai conseguir executar essa intervenção. Então, a gente reprograma e tem um trabalho constante em cima desse planejamento que a gente tinha tratado agora há pouco, em cima dessas atualizações das intervenções, visto essa crise hídrica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. O Leonardo, ele colocou um outro ponto interessante aí sobre diversificação na matriz e como entram essa questão de OEM, né? Ele pergunta assim, como o aumento dos pedidos de entrada dos sistemas solares fotovoltaicos para geração de energia elétrica de grande porte, com a Chesf, e como a Chesf está vendo a expansão de sua rede de 230 e 500 kV no Nordeste para atender os futuros projetos. Alguém se habilita a... Acho que essa parte é um pouco mais para a engenharia da Chesf, né? Mas, assim... Não está ouvindo não, viu, Thiago? Pelo menos eu não estou ouvindo. Tá um pouco baixo. Está baixo? Deixa eu me ajeitar aqui. Acho que é uma questão mais para a engenharia da Chesf, que não está aqui no momento, mas, de toda forma...
a gente tem visto... Continua abaixo, Tiago. Continua abaixo. Deixa eu dar um... Isso, só aproximar um pouco o microfone do rosto, da boca. Melhor. A gente tem feito todo o procedimento de rede para os novos acessantes, né, e recebido novos equipamentos, que o parque da gente tem aumentado bastante dessa forma, através de acessantes entrando na nossa rede, e a gente tendo que absorver todos esses equipamentos e entrar no nosso hall de itens para fazer manutenção e operação também. O Vinícius coloca uma questão aqui relativa ainda a sistemas fotovoltaicos. Ele coloca assim: quais são as atenções para a OEM, especificamente nesse segmento? Hoje só temos uma planta em P&D, né, de fotovoltaico. Ainda está muito embrionário aqui na Chess, não temos tanta... como falar isso aí ainda aqui, né? Tá uma forma bem embrionária, tá muito com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, ainda não está muito com a operação e manutenção, não. Uhum, legal. Renata Teixeira, ela colocou uma pergunta aqui também, que é interessante. Ela diz assim: bom dia, existem ferramentas, né, sistemas que auxiliam essas análises de perturbações? E ela coloca mais outras questões, né, que eu já vou colocar todas aqui. A passagem de informações de sistema SCADA, oscilográficas, registros de manutenção, são integrados ou estão em sistemas diferentes e são enviados manualmente pelos responsáveis? E ela coloca mais outra questão: são utilizados sistemas de análises automáticas considerando essas fontes de dados para análise de perturbações? Bom, Robson, a gente tem alguns projetos de utilização, sim, de sistemas SCADA para cadastro automático dos eventos em função do que acontece no sistema supervisório, mas atualmente a gente não faz uso desses projetos. A gente faz, de fato, a própria operação, assim que verifica o evento, né, em tempo real, faz o cadastro diretamente no sistema, manualmente. E aí, como o cadastro é feito em tempo real, aí todas as informações já sobem, já estão disponíveis para serem utilizadas por qualquer analista de qualquer segmento, né? E com relação à questão da utilização de automatismo, né, de análises automáticas, a gente não tem, a gente está construindo um processo, né, nesse sentido, mas também porque a gente tem feito implantações de sistemas de business intelligence dentro da empresa. Então, a gente tem todas as informações que a gente está cadastrando no sistema ERP, né, no sistema integrado. Essas informações sobem para uma análise em BI, né, e essas análises elas são aprofundadas e verificadas, as informações, coincidências, compatibilidades, e todas essas informações no futuro a gente pretende sim utilizar uma espécie de inteligência artificial para fazer análises preditivas acerca da ocorrência da perturbação que aconteceu. E assim, Pedro, até complementando sua resposta, em relação à pergunta que foi muito bem colocada aí pela Renata, né? De fato, hoje essa integração ela não está disposta, mas a solução ela acaba estando extremamente preparada e integralmente preparada para poder estar recebendo todas essas informações. O que também é importante a gente colocar que o projeto para a Eletrobras, nesse conceito de implementação, ele acabou sendo dividido em algumas fases, né? E hoje nós já estamos na 4ª fase de implementação, onde eventualmente, já nessa fase a ser definido pela própria Eletrobras, nós podemos sim levar esse processo de integração e disponibilizá-lo. Mas isso cabe à própria Eletrobras definir se isso, nesse momento, é algo que é prioritário ou não, mas integralmente preparado para poder absorver todas essas informações, uma vez que o processo de integração, desse tipo de integração, é muito simples. E tem uma outra questão também associada a isso, Rafael, que existe uma dificuldade muito grande, porque a gente fez um treinamento muito forte junto às equipes de tempo real,
para que a gente evitasse retrabalho dentro do cadastro de eventos. Em que sentido? A gente tentou fazer com que a linguagem que é feita lá na apuração, na pós, ela conseguisse ser traduzida para o tempo real, que era um pouco diferente. E isso gerava algum retrabalho, porque o operador criava o evento de uma forma, e quando chegava na pós-operação, aquele evento mudava o classificador, porque o próprio ONS entendeu que foi um evento de outro tipo de classificação, ou, de fato, o operador não tem esse conhecimento para aplicar aquele classificador específico. Então, a gente fez um trabalho muito forte de conscientização da equipe de tempo real, para que os eventos que são cadastrados dentro do SAP, eles já recebem um processamento, vamos dizer assim, do próprio tempo real. A gente fez um manual, vários treinamentos, e o tempo real ele já cadastra o evento, evitando os retrabalhos. Então, o evento já cai para pós-operação com muito mais assertividade no cadastro do evento, entendeu? Então, a gente consegue prever isso muito melhor. E esse seria uma grande dificuldade, teríamos uma grande dificuldade associada a isso, se a gente fizesse integração, para a gente. Seria um grande processo que provocaria assim, dificuldade nesse projeto, porque os cadastros eles aconteceriam com determinados classificadores em função do sistema SCADA, e que aí aumentaria o trabalho da pós, porque teriam agora muito mais eventos para serem alterados os classificadores. Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer esse projeto. A gente tem esbarrado com essas situações e a gente tem trabalhado internamente para tentar resolver via tecnologia, né? Inteligência artificial. Não, claro. Na verdade, assim, nós já tivemos essa discussão em outros fóruns, né, Pedro? Onde isso foi debatido já com muita profundidade, e isso, por enquanto, é um assunto em suspenso. Gente, seguinte, nós estamos aí na nossa reta final da transmissão, o assunto está realmente interessante, altíssimo nível, e no calor da hora a gente nem viu o tempo passar, então eu quero pedir, por gentileza, as considerações finais de cada um sobre os temas, se possível, começando por você, Wilton. Pois não. Acabou que o tema pré-operação não foi muito objeto de perguntas, mas eu queria, assim, ficar à disposição para quem tiver interesse em conhecer mais sobre a ferramenta no processo de pré-operação. A gente está aqui sempre disponível para tirar dúvidas ou até mesmo apresentar com mais detalhes como é nosso processo aqui. Ok? Obrigado, Wilton, pela gentileza. Irlan? Bem, Robson, obrigado também, queria agradecer, né, a oportunidade da Chesf estar aqui falando, né, sobre seus processos com a integração aí dessa solução implementada na Chesf, de poder estar mostrando realmente assim, em vez de estar mostrando um planejamento, um PowerPoint, ter mostrado aqui todo o processo, né, desde a pré até a pós-análise, com toda essa equipe aí, o Wilton, Pedro, Thiago, Rafael, assim, achei muito, muito interessante. Agradecer a oportunidade de estar também participando e contribuindo de alguma forma, e também ficando à disposição, né? Então, aqui na área de treinamento da Chesf, e qualquer outra oportunidade, estamos à disposição de vocês, da Engenheiro, Rafael, Canal Energia e tudo mais, tá? Obrigado. Legal. Pedro, por favor. Bom, gostaria de agradecer também pela oportunidade, por estar participando aqui. Realmente as discussões aqui imprimem um alto nível do processo, né, em si. A gente está mostrando aqui todos os detalhes que a gente teve, as dificuldades na implantação e os benefícios colhidos com a implantação do sistema. Então, eu acho que a gente conseguiu atender o objetivo aqui do nosso debate, né? Conseguimos tentar passar aqui o máximo de informações acerca dessa implantação e dos processos internos, e agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Ficar à disposição para qualquer dúvida também. Thiago? Opa, eu só tenho a agradecer, né, a gente mostrar o trabalho que temos desenvolvido aqui, muita integração entre a operação e manutenção. Está bem baixinho, Tiago. Só tenho a agradecer o trabalho que temos desenvolvido aqui, né, tudo que a gente fez de integração, todas as brigas que tivemos durante a implantação, né, discussões. Normal. Mas
Mas todo o resultado está sendo mostrado aqui, né? O que a gente conseguiu fazer até agora, temos tido bastante benefícios com isso, sim, né? Essa integração toda entre operação e manutenção fez parte. Já vinha um trabalho grande, mas realmente foi a cereja do bolo como todo no projeto SAP. A gente já vinha tentando fazer essas integrações, mas com essa implantação da ferramenta do WCM realmente foi a cobertura e a cereja do bolo mesmo, né? Então, fez toda a diferença. Rafael, fecha para a gente, por favor. Primeiro agradecer a participação de todos, agradecer o Irlan, o Thiago, o Wilton, o Pedro, o Robson, todos que estão participando aqui desse webinar. Agradecer ao canal Energia, né, pelo espaço. Tivemos a participação de diversos atores, sempre em discussões muito técnicas, de elevadíssimo nível técnico. São usuários aqui agora, né, fazendo o meu papel de direito, foram pessoas que colaboraram demais para o resultado da solução que hoje eles fomentam, que eles consomem, que eles utilizam. Eram diversos os desafios, a gente poderia seguramente ficar falando aqui até amanhã, não seria muito tempo ainda, só que acabou atendendo todos, em cada uma das decisões, com todos esses usuários que há 4, 6, 20, 50, 60 mãos definiram. Haviam discussões que estavam participando 50 pessoas, 60 pessoas, tinham definições que a gente ia tomar que a gente precisava de ir para o auditório para poder resolver. E assim, isso acaba trazendo para uma solução todos os possíveis pontos de vistas relacionados ao processo, vista sua complexidade. Então, eu acredito que foi aí talvez não, seguramente o maior desafio da minha vida em relação a uma entrega. E gostaria de parabenizá-los pelo domínio atual da solução. E é claro que, naturalmente, a gente tem muito caminho ainda pela frente. E gostaria de falar também, em nome da Engineer, que estamos de portas abertas para recebê-los. E caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, caso vocês queiram aí qualquer tipo de esclarecimento quanto a essa solução que foi lá implementada, a gente está aqui de portas abertas para poder ter esse debate aí sempre muito sadio. Obrigado mesmo, gente. Obrigado. Só lembrando uma coisa antes, nós disponibilizamos ao fundo da tela aí desse webinar um QR Code, né, para que todos possam responder a pesquisa de satisfação. É importante que todos respondam, tá, gente? Primeiramente, eu quero agradecer, não vou embora, tenho muitos recados ainda a dar. Eu só quero agradecer a todos os nossos participantes. O Wilton Pereira, engenheiro de departamento de operação do Sistema Eletromagnético da Chesf. Rafael Ferreira, analista funcional especialista da Engineering Brasil. Pedro Burle, gerente do Departamento de Operação e Programação de Intervenções, Tiago Bonifácio, assessor de Superintendência Regional Sul da Chesf, e também ao Irlan Leonard, gerente do Departamento de Educação Corporativa da Chesf. Eu agradeço também a toda a equipe de comunicação que está por trás de tudo isso e que trabalhou em várias mãos com o time da Engineering Brasil para promover o encontro, e também ao público que nos acompanhou até agora, interagiu, mandou perguntas, e vocês que a gente faz isso. Peço desculpas por a gente não conseguir atender todas as perguntas, foi absolutamente por falta de tempo, mas vou lembrar e reforçar aqui que as questões que não foram respondidas serão enviadas posteriormente. Também lembro que em alguns dias esse encontro estará disponível no site www.energysolutionshow.com.br e no nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, e para quem preferir ouvir o debate, pode acessar também no podcast Energy Tech Talks
no Spotify, onde estão outros episódios da série. Tenham todos uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade, mas antes quero pedir aí que passe novamente o vídeo institucional da nossa parceira Engineering Brasil. Muito obrigado, um bom dia a todos. Vive em constante evolução. E o combustível que alimenta essa rápida transformação que vivemos é o valor do conhecimento. As novas tecnologias já estão por toda parte e não são mais exclusividade de setores econômicos e sociais privilegiados. O futuro é escrito diariamente. Faz parte. Bom, pessoal, agradeço então. Tivemos um problema técnico, mas agradeço a todos. Reforço novamente o agradecimento. Vamos disponibilizar também o vídeo junto com a palestra logo mais nos canais aqui da Informa Markets. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Um grande abraço a todos e até mais. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.